você quer saber tudo sobre a esclerose múltipla, assista esse vídeo até o final. Olá, eu sou a Luísa e eu vivo muito bem há mais de 10 anos com a esclerose múltipla. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal do Múltiplas Crônicas. Esse é o quadro Conectando com Especialistas, em que eu bato um papo com médicos e médicas de diferentes especialidades a respeito das nossas crônicas, fazendo aquelas perguntinhas sinceras que você tem vontade de fazer e provavelmente esqueceu de fazer na sua última consulta. Se você não viu o primeiro episódio, depois de assistir a esse, volta aqui no canal para conferir a primeira parte da conversa e já aproveita para se inscrever, deixar o seu like, porque eu tenho certeza que a conexão de hoje vai valer a pena deixar o like antecipado. Estou de volta com o Dr. Matheus Vazen, que é médico neurologista e especialista em esclerose múltipla, para a gente continuar o nosso bate-papo sobre a EM. E nesse episódio a gente vai abordar um tema essencial, que é o acesso à medicação e as novidades em relação ao tratamento da EM. Então vem comigo. Obrigado pelo convite, Luísa. Doutor, atualmente a gente tem disponível diferentes tipos de medicações para a esclerose múltipla, que podem ser administradas desde via subcutânea, intravenosa e até oral. E elas são divididas em baixa, média e alta eficácia. Me fala uma coisa, já que a EM é uma doença progressiva e degenerativa, por que a gente não usa apenas os remédios de alta eficácia no tratamento? A resposta na própria pergunta, eu concordo com essa colocação. Eu concordo, as sociedades internacionais de esclerose múltipla concordam, todos os congressos que eu vou, eles concordam e falam que a esclerose múltipla não é uma doença tranquila, não é uma doença leve, não é uma doença calma, não deve ser subestimada. Os congressos, os maiores especialistas de esclerose múltipla do mundo falam que a esclerose múltipla deve ser tratada da melhor maneira desde o início, desde o começo, principalmente com medicações chamadas de alta eficácia. Medicações de alta eficácia que têm alto poder para controlar a esclerose múltipla, muitas vezes passando de 90% de taxa de sucesso. Então eles falam isso, eles falam: quer fazer uma medicina direito, quer tratar bem o seu paciente? Comece com um remédio de alta eficácia desde o princípio. É isso que eles falam. Infelizmente, esses remédios são mais caros geralmente, não muito mais, mas geralmente são um pouco mais caros que os outros, e o governo, os convênios, todo mundo não absorve essa informação de que é melhor usar uma medicação de alta eficácia desde o início e barrar, estacionar, travar a doença enquanto ainda não há sequelas, enquanto não houve muitos surtos, e a pessoa viver bem o resto da vida com a doença controlada, trabalhando, vivendo, saindo, fazendo faculdade, filhos, trabalho, tudo, do que começar com um remedinho leve e deixar dar um surto, passar pro segundo remédio leve e deixar dar outro surto, o terceiro remédio moderado e dar outro surto. Daí quando a pessoa já tá muito complicada, aí sim que ela ganha um remédio bom que poderia ter feito a diferença lá no início, travado a doença. Olha o tanto de gasto que esse paciente deu pro sistema. Fez ressonância a mais, fez internamento a mais, fez pulsoterapia a mais, não tá mais trabalhando, rendendo imposto pro governo, tá no INSS tirando dinheiro do governo. Então vamos tratar essa doença de maneira mais eficaz desde o início, para que a pessoa viva melhor, tenha mais qualidade de vida, traga menos prejuízo pro sistema público, financeiro, social e tudo mais, mas principalmente por vocês, para que vocês tenham qualidade e dignidade de vida e direito de se tratar bem desde o início. Travar uma doença desde o começo, prevenir uma doença desde o começo, porque a gente sabe que a esclerose múltipla não pode ser subestimada. A doença pode ter surtos graves, pode ter progressão silenciosa, então temos que tratar da melhor maneira possível, medicamentosa e não medicamentosa, desde o princípio. As principais autoridades no assunto concordam com esse ponto, mas infelizmente parece que o nosso governo, as autoridades e também os grandes laboratórios priorizam outros assuntos além da nossa saúde. Essa discussão é longa e a gente tem muito o que falar sobre isso. Inclusive, o acesso às medicações e os direitos das pessoas crônicas
vai ser o tema de um novo episódio aqui no Múltiplas Crônicas. Aguardem! Bom, por enquanto, vamos voltar ao tema da pergunta. Doutor, explica por favor como é feita essa classificação das medicações entre a baixa, média e alta eficácia. Quais são as medicações disponíveis hoje para o nosso tratamento? Geralmente é um poder que a gente fala que é de uns 30% de controle sobre a esclerose múltipla. Esses também são conhecidos como os remédios de primeira linha. Primeira linha não significa que são os melhores, são os primeiros que o SUS quer dar. Geralmente nesse grupo tem Copaxone, Interferon, Teriflunomida, basicamente esses aqui. São os de primeira linha, são de baixa eficácia. Os remédios chamados de moderada eficácia é o fumarato de dimetila, o fingolimod, às vezes o Mavenclad. Alguns autores consideram o Mavenclad como alta eficácia, alguns como moderada eficácia. Alguns autores consideram o fingolimod como alta eficácia, alguns como moderada eficácia. E alguns consideram o Tecfidera, o fumarato, como moderada eficácia, alguns consideram até como baixa eficácia. Então esses remédios do meio, eles são de moderada eficácia. Geralmente tem uns 40, 50, 60% de chance de taxa de controle sobre a esclerose múltipla. Eles são os chamados de segunda linha. Então geralmente o SUS quer dar um daqueles primeira linha, os mais fraquinhos. Depois deu um surto, deu uma falha, daí eles deixam da segunda linha, que são os de moderada eficácia. E depois tem os de alta eficácia, que são considerados os melhores remédios que tem para se controlar e para se tratar a esclerose múltipla. Remédios de alta eficácia: Alemtuzumab, Ocrelizumab, que é o Ocrevus, Ofatumumab, que é o Kesimpta, Natalizumab, que é o Tisabre. Esses sim, com certeza absoluta, são remédios de alta eficácia, muitas vezes com taxas superiores a 70%, 80%, 90% de taxa de controle sobre a esclerose múltipla. Mas essas medicações de alta eficácia são mais arriscadas? Elas podem trazer algum efeito colateral? Não! Não é uma certeza que eles são mais graves, mais arriscados, que têm mais riscos, mais complicações. Não! Eles têm mais vantagens, controlam mais a doença, sem necessariamente aumentar os riscos, aumentar os perigos, como há de se suspeitar que isso vai acontecer. Então, não. Eu, Matheus, basicamente 90% das vezes, prescrevo apenas remédio de alta eficácia. Quase nunca prescrevo remédio de baixa ou moderada eficácia. Sempre tento preferir os remédios de alta eficácia como primeira opção desde o início, se for possível. Se não for possível, se o SUS não deixou, se o convênio não deixou, se a justiça não conseguiu, a gente começa com os baixas, moderadas eficácias, mas já pensando de olho em trocar por uma alta eficácia, porque é um remédio de alta eficácia que vai te dar uma boa taxa de proteção contra a doença, não deixar a doença dar outro surto, progressão silenciosa, sequela, invalidez, nada. De novo, sem necessariamente estar abrindo mão da segurança por causa disso, sem estar correndo mais riscos por causa disso. Infelizmente, são um pouco mais caros, mas eu estou do seu lado, do lado do paciente. Não me interessa se é mais caro ou menos caro. Eu quero o que é o melhor pra você, o que você decidir que é melhor pra você, junto comigo, com o seu médico. Vamos atrás e vamos conseguir. Obrigada pela clareza na explicação desse assunto essencial para as nossas vidas crônicas, doutor. É claro que para fechar esse assunto aqui, eu tenho que perguntar algo que todas as pessoas que vivem com a EM querem saber. Quais são as novidades em termos de tratamento? E você pode adiantar algo pra gente? Uma novidade se chama BTK. Então é uma nova família que ainda está sendo desenvolvida, não está liberada para compra e venda ainda, está só em estudos científicos e que promete tanto segurar os surtos, as manchas, as lesões, quanto segurar a progressão silenciosa da esclerose múltipla, que é algo que a gente hoje em dia com as medicações atuais a gente não consegue segurar muito bem a progressão silenciosa. E só um parênteses, assim, de nada adianta as novidades surgirem, os médicos lá de tudo quanto é país se juntarem, estudarem, criarem remédios novos, se a gente não mudar os protocolos dos governos, dos convênios, porque daqui a alguns anos esse BTK chega. E daí, a gente não consegue nem tomar o alta eficácia hoje, que o SUS não deixa, o convênio não deixa? Quem dirá tomar um BTK?
Então, é muito bom sonhar com novas perspectivas, com novos avanços, com tudo, mas vamos fazer nosso trabalho diário de formiguinha, de mudar os protocolos, de reclamar, de pedir medicações melhores, tomar remédios de alta eficácia o mais cedo possível, para que quando o BTK chegar no Brasil, não seja impossível de consegui-lo. Doutor, e como é feita a escolha do tratamento adequado para cada pessoa? O que eu, Matheus, acho mais certo é o que a gente chama de decisão compartilhada. Quem consulta comigo, eu explico todas as medicações. Ó, paciente, existe essa e essa. Essa é de baixa eficácia, essa é de moderada, essa é de alta, essa é de alta, essa é de alta. Eu, Matheus, prefiro que você tome uma de alta eficácia. Mas lógico que você que sabe, eu não sei se você gosta de agulha, não gosta, gosta de comprimido, não gosta, quer engravidar, não quer, tem uma doença leve, forte, grave, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então a gente tem que discutir, colocar tudo isso na mesa e depois, em comum acordo, vamos escolher o melhor tratamento. O paciente pode falar, doutor, eu sei que você acha que alta eficácia é melhor, mas eu acho que eu tenho uma doença muito leve, não quero me arriscar, eu quero começar com um remédio de baixa eficácia, sei dos riscos que estou correndo. Ótimo! Eu vou te prescrever, porque a minha missão aqui é te dar a informação e escolher junto com você. Agora, muitos pacientes falam assim, doutor, eu entendi o que você falou, eu realmente estou com medo da esclerose, me dá o melhor remédio possível. E vamos atrás do melhor remédio possível. Isso é o que eu acho ideal e é o que eu faço com os meus pacientes. Agora, eu sei que em muitos outros lugares o paciente nem abre a boca para opinar e simplesmente recebe, toma aqui teu remédio. Ele não pode falar se prefere comprimido ou injeção, simplesmente ganhou. Ainda sobre a expectativa em relação ao tratamento, outro ponto muito importante que toda pessoa que vive com IEM quer saber, porque afinal já está cansada de ver na sua ressonância magnética aquelas manchinhas branquinhas, ou porque não consegue se livrar de alguma sequela e quer melhorar uma função neurológica e motora, por exemplo, é em relação às terapias remielinizadoras. Quais são as novidades nesse assunto? Esses remédios todos que eu falei até agora, eles servem para prevenir novas manchas, prevenir a progressão silenciosa, mas eles não ajudam a desaparecer as manchas que já existem ou a melhorar das sequelas que já existem. Agora, existem alguns outros tratamentos chamados de remielinizadores que estão em estudos, alguns estão dando certo, que prometem melhorar sequelas, diminuir manchas, melhorar as funções da pessoa, coisa que a gente não tem na medicina hoje. Alguns deles são remédios já conhecidos, como alguns antialérgicos, clemastina, sais de ouro, metformina. Tem alguns deles que são remédios já existem no mercado e que pesquisadores estão tentando ver se eles têm propriedades remielinizadoras que vão ajudar a reverter sequelas, reverter sintomas, reverter manchas. E alguns deles são remédios completamente novos, como nanotecnologia com sais de ouro 1 milhão de vezes menor do que 1 milímetro. Sais de ouros microscópicos, nanotecnologia. No último congresso a novidade foi essa, a pessoa bebe e ele vai pro cérebro e ajuda a remielinizar o cérebro. Olha que incrível! Essa é uma novidade que eu estou ansioso que dê certo, porque é uma linha de tratamento que vai se combinar às medicações já tradicionais existentes para a gente melhorar mais ainda a qualidade de vida de vocês. Um dos principais pontos que eu inclusive ressalto através do meu perfil é que as pessoas crônicas têm que assumir o controle da sua vida crônica. Tem que entender que na maioria dos casos, ela é a principal responsável pela sua saúde e pelo seu tratamento. Se estamos falando de uma pessoa jovem, adulta ou um idoso com condições de se informar, pesquisar e buscar o máximo de informações possíveis sobre a sua crônica, a responsabilidade é da pessoa. Eu costumo falar que você tem que saber o nome e o sobrenome da sua doença crônica. O que significa saber exatamente o que ela é, saber explicar o que você tem e o que você está sentindo, saber como é a sua doença, como ela se manifesta no seu corpo, e estar sempre se informando sobre atualizações, novidades e até mesmo que as outras pessoas estão usando, para você ter argumento para discutir com o seu médico e vocês fazerem juntos a melhor escolha para a sua saúde. Doutor, ainda em relação ao tratamento, a gente sabe da importância da medicação tradicional,
Mas a cada dia estão surgindo novas terapias alternativas e complementares, como o protocolo Coimbra, a cannabis e os óleos essenciais. O que é importante a gente saber sobre esse assunto? Nenhuma terapia complementar ou alternativa vai substituir o seu remédio da esclerose, as suas terapias e as suas outras medicações. Nenhuma terapia vai fazer isso. Elas vão ser complementares, vão complementar o que você já faz. Então eu, Matheus, gosto muito delas. Eu indico muito para o paciente tomar certas vitaminas, tomar probióticos, fazer terapias, fazer acupuntura, fazer qualquer outra dessas, óleo essencial e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ótimo ponto, doutor. Obrigada. Então, para a gente recapitular, quais são os riscos e qual é o ponto crítico em relação a esse tipo de terapia? Qualquer outra terapia complementar, eu acho muito válido. Todas elas. Desde que não pare o meu tratamento e desde que essa terapia complementar não seja prejudicial para o paciente. Você não pode entrar numa terapia que vai arriscar os seus rins, que vai arriscar qualquer outra coisa, se intoxicar de alguma outra coisa. Então, não, daí eu não deixo, daí eu não gosto. Eu deixo fazer e libero e indico, reforço que faça terapias complementares que não substituam o nosso tratamento convencional, tradicional, comprovado, e que também não te façam mal para o seu corpo, para o seu organismo, e que também não façam mal para o seu bolso. Excelente, doutor. Eu acredito no cuidado integral da nossa saúde, ou seja, medicação mais os cuidados com a saúde física e mental. E eu promovo e estimulo isso todos os dias aqui no meu perfil. E aproveitando esse gancho, como tem sido para o médico neurologista, até então acostumado a ficar mais nos bastidores, fazendo consultas individuais ou no máximo com a família do paciente, hoje está à frente das câmeras todos os dias, produzindo muito bem conteúdo e intensamente falando com a gente todos os dias nas redes sociais. Olha só, Luísa, quem está dizendo que eu produzo muito bem é você. Eu não posso julgar a qualidade do meu trabalho. Intensamente eu concordo. Mas como médico neurologista, especialista em esclerose múltipla, eu acredito que chegou a hora dos médicos saírem do consultório e virem para as redes sociais. Eu não fui o primeiro, não vou ser o último, mas eu acredito que a informação tem que ser compartilhada. A informação, as dúvidas, o médico se especializou tanto, ele precisa tirar dúvidas gratuitamente, dar conselhos gratuitamente. Antigamente o pessoal fazia isso indo para televisão, para os rádios e fazendo encontros em auditórios. Hoje em dia eu consigo impactar milhares de pessoas com uma foto, com um story, com uma dúvida respondida. Muito importante isso que você falou, doutor. E nós ficamos torcendo para que cada vez mais médicos pensem como você e compartilhem conhecimento, principalmente em relação a um tema tão importante que é a nossa saúde. E ainda falando sobre o excelente trabalho que você faz aqui nas redes sociais, quais são os principais desafios que você tem enfrentado nessa relação online com as pessoas? Que na verdade devem acabar se comportando como pacientes, não é? Realmente é uma medicina diferente. Eu vejo algumas pequenas dificuldades, digamos assim. Tem muita gente que às vezes quer tirar dúvidas muito específicas e, coitados, vocês têm todo o direito de mandarem as perguntas e questionarem, mas às vezes eu também dou umas respostas superficiais porque eu não consigo responder um diagnóstico, um tratamento, uma dúvida numa caixinha de pergunta, numa mensagem, no direct, coisa que realmente é em consulta médica. Eu consigo tirar muitas dúvidas um pouquinho mais simples, um pouquinho mais complexas no dia a dia, mas às vezes eu me sinto mal de não estar respondendo adequadamente alguém que eu vejo que está precisando. Tem muita gente que fala assim, doutor, meu médico nem me aceita no Instagram, meu médico não me passa o WhatsApp, você está aqui me respondendo e tal. Eu realmente queria ser médico de todo mundo e ajudar todo mundo, mas o trabalho de rede social, ele não substitui uma consulta médica. Ele é pontual, tira uma dúvida, esclarece uma informação, faz alguma coisinha assim. Outra dificuldade que eu tenho, às vezes é mais um medo, que eu tenho é de dar respostas e a pessoa assumir aquilo como uma verdade e não confirmar com o médico. Então saibam que as orientações que eu dou aqui são orientações superficiais. Numa caixinha de pergunta, numa mensagem, num vídeo, numa live, eu não tenho todo esse poder de tomar condutas por vocês. Tudo são orientações e tudo sempre deve ser confirmado
com o seu médico neurologista. E é muito importante você falar sobre isso aqui também, para deixar claro, para que quem está nos assistindo saiba que nas redes sociais as pessoas podem acabar nos fazendo perguntas complexas, que muitas vezes a gente vai precisar de mais tempo, você de uma consulta, por exemplo, para explicar melhor e conseguir atender aquela necessidade. Cada pessoa é diferente, às vezes a resposta que eu dou para um, a outra pessoa que está assistindo acha que vale para ela também e faz a mesma coisa. Então eu sempre tento tomar o máximo de cuidado nas respostas, nas orientações, para primeiro não prejudicar ninguém, não prejudicar a pessoa que perguntou, nem o outro curioso que está assistindo. Então essa é uma dificuldade que eu tento cuidar, pisar em ovos e mais devagar, porque eu realmente quero ajudar vocês, quero ajudar os pacientes que têm esclerose, que me procuram ou que estão só me assistindo, mas eu sempre tomo cuidado com as palavras para não induzir ninguém ao erro, não prejudicar ninguém. Doutora, a nossa conversa tá boa demais. E mesmo em pouco tempo, a gente está conseguindo trazer aqui assuntos super importantes que todo mundo precisa saber sobre a EM. Bom, a gente já está quase finalizando, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta que provavelmente a maioria das pessoas que vive com a EM teria feito lá no início da nossa conversa. Apesar da gente saber que a EM ainda não tem cura, quais são as perspectivas futuras em relação a esse assunto? A gente pode ficar otimista? Muitas vezes vocês me perguntam o que eu acho da cura da esclerose. Será que vai acontecer? Não vai? Quando chegar, vai ser comprimido, injeção, transplante? O que vai ser? Eu não faço nem ideia de como vai ser ou como vai chegar. Geralmente eu chuto uns 15, 20 anos quando me perguntam, mas também é coisa da minha cabeça. Mas algo às vezes mais até filosófico do que científico, por que a gente quer tanto assim a cura, a palavra cura, quando a gente pode se curar todos os dias? Então, tem muitos pacientes que vão se curar todos os dias da esclerose, tomando um remédio de alta eficácia, fazendo as reabilitações, as terapias, os suplementos, cuidando do emocional, da cabeça, do físico. Esses pacientes estão curados todos os dias. Eu sei que vocês não querem esse tipo de cura, vocês querem uma cura igual antibiótico, o remédio entra, cura minha esclerose, não tenho mais. Mas talvez a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, ficar subindo uma montanha até por mais 15, 20, 50 anos, esperando a cura, esperando a cura, esperando a cura. E enquanto ela não chega, a gente vai ficar cada vez mais ansioso, preocupado, nervoso, de mal com a vida, porque essa cura não chega. Mas ao contrário, tem muitos pacientes hoje que não estão esperando, pedindo por essa cura que vocês querem e que estão vivendo. Estão vivendo bem, estão tomando remédios de alta eficácia e já faz muitos anos que nem lembram que tem esclerose. Não tem surto, não tem lesões, não tem manchas, não tem progressão, não tem nada. Isso não é a cura? Eu também prefiro enxergar esse tema a partir deste ponto de vista. E eu digo com frequência e para todas as pessoas que eu converso sobre esse assunto, que a esclerose múltipla não me define e eu não deixo ela me limitar, mas ela é parte importante de quem eu sou. E com múltiplas crônicas, o meu propósito é apoiar todos vocês a assumirem o controle da sua vida crônica também. Muito obrigada, Dr. Matheus, pela sua disponibilidade, por compartilhar seu conhecimento e pela atenção especial que você me deu e para todas as crônicas e crônicos que também acompanham o nosso canal. Obrigado, Luísa, pelo convite, pelas perguntas. É sempre um prazer falar sobre esclerose múltipla, esclarecer todos esses conceitos. Fiquem com Deus, um abraço para todo mundo e tchau! Eu espero que a nossa conversa tenha sido esclarecedora para você. Continue se informando sempre. E lembre-se, siga apenas canais e perfis confiáveis que falam sobre as doenças crônicas e sobre a esclerose múltipla nas redes sociais e busque apoio sempre que necessário. Obrigada por acompanhar o quadro Conectando com Especialistas e aproveita para maratonar os outros episódios do Múltiplas Crônicas. Não se esquece de compartilhar essa conversa com seus contatos e eu vou adorar se você me enviar uma mensagem ou deixar aqui nos comentários o que você achou. Siga o Múltiplas Crônicas em todas as redes sociais e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Obrigada e até o próximo vídeo.